A ideia de um pecado que Deus não perdoa tem intrigado e, em muitos casos, assustado cristãos ao longo dos séculos. A Bíblia, em suas passagens, oferece uma visão clara da natureza de Deus, como um ser de infinita misericórdia, amor e graça. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos um Deus que continuamente busca restaurar um relacionamento com a humanidade, perdoando pecados e oferecendo novas oportunidades de arrependimento. No entanto, há um conceito específico na Bíblia que sugere uma exceção a essa regra de perdão universal: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para qualquer pessoa que leva a sério sua fé e relacionamento com Deus, entender o que constitui esse pecado imperdoável é de extrema importância. Esse conhecimento não só nos protege contra o erro, mas também aprofunda nosso entendimento da santidade de Deus e da seriedade com que devemos encarar nossa caminhada espiritual. A ideia de que um pecado pode colocar alguém além do alcance do perdão de Deus levanta perguntas cruciais. O que exatamente significa blasfemar contra o Espírito Santo? Por que este pecado é considerado imperdoável, enquanto outros pecados podem ser perdoados? Como podemos evitar cometer esse pecado? E, mais importante, como podemos ter certeza de que estamos vivendo de forma a agradar a Deus? Bem-vindo ao nosso canal. Hoje você saberá qual é o pecado imperdoável e suas implicações. Fique comigo até o final para entender melhor sobre este assunto. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Antes de explorarmos o pecado imperdoável, é vital entender o caráter de Deus, conforme revelado nas Escrituras. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus é amor, 1 João 4:8, e que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento, 2 Pedro 3:9. Jesus, durante seu ministério, demonstrou essa disposição para perdoar através de inúmeros exemplos de graça e misericórdia. A mulher adúltera, João 8:1-11. Jesus oferece perdão à mulher acusada de adultério, dizendo: "Nem eu te condeno, vai-te, e não peques mais." O ladrão na cruz, Lucas 23:39-43. Mesmo nos seus últimos momentos, Jesus oferece perdão a um dos criminosos crucificados ao seu lado, garantindo-lhe um lugar no paraíso. Pedro, o apóstolo, João 21:15-19. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro é restaurado e perdoado, demonstrando que mesmo aqueles que falham gravemente podem encontrar perdão em Cristo. Esses exemplos ilustram um princípio fundamental da fé cristã: o perdão de Deus, que está disponível para todos que se arrependem sinceramente. Entretanto, ao introduzir a ideia de um pecado imperdoável, Jesus nos chama a um entendimento mais profundo da natureza do pecado e da santidade de Deus. As palavras de Jesus, um aviso sério. As advertências de Jesus sobre o pecado imperdoável são uma resposta direta a essa atitude. Ao afirmar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, Jesus não estava falando de um simples deslize verbal ou de uma dúvida momentânea. Ele estava abordando um estado de espírito que envolve rejeição deliberada e consciente. Um coração que se fecha à verdade, mesmo quando confrontado com provas claras e diretas da obra de Deus. Distorção intencional da verdade. Atribuir o trabalho do Espírito Santo ao poder de Satanás, invertendo a verdade de Deus em uma mentira maliciosa. Definindo o pecado imperdoável. Passagens-chave. Mateus 12:31-32. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro.
Marcos 3:28-30. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Lucas 12:10. A todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Essas passagens são as principais referências bíblicas que mencionam o pecado imperdoável. Em todas elas, Jesus afirma claramente que há um pecado específico, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoado, nem nesta vida, nem na próxima. Contexto histórico e religioso das declarações de Jesus. Para compreender plenamente o significado da blasfêmia contra o Espírito Santo, é essencial primeiro entender o contexto em que Jesus fez essas afirmações. Durante o ministério terreno de Jesus, ele realizou muitos milagres e sinais poderosos que testemunhavam seu poder e autoridade como o Filho de Deus. Esses atos incluíam a cura de enfermos, a expulsão de demônios, a ressuscitação de mortos e a proclamação de boas novas aos pobres e oprimidos. Esses sinais não apenas demonstravam o amor e a compaixão de Jesus, mas também autenticavam sua identidade messiânica. No entanto, nem todos recebiam esses sinais com alegria. Os fariseus e os escribas, principais líderes religiosos da época, frequentemente questionavam e desafiavam Jesus. Eles estavam preocupados em manter sua influência e autoridade sobre o povo, e viam Jesus como uma ameaça ao seu poder. Em várias ocasiões, esses líderes religiosos acusaram Jesus de violar a lei de Moisés, especialmente em questões como o sábado. A crescente popularidade de Jesus e sua crítica às hipocrisias religiosas aumentaram ainda mais a tensão. Um ponto culminante dessa tensão é encontrado nos relatos de Mateus 12:22-32, Marcos 3:20-30 e Lucas 11:14-23. Nesses episódios, Jesus havia acabado de realizar um milagre notável, curando um homem possuído por um espírito demoníaco que o impedia de falar e ver. As multidões ficaram maravilhadas e começaram a questionar se Jesus seria o filho de Davi, uma referência messiânica. Percebendo o impacto de Jesus sobre o povo, os fariseus reagiram, afirmando que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Ao ouvir essas acusações, Jesus responde com uma lógica irrefutável, apontando a inconsistência das alegações dos fariseus. Ele explica que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir e que, se ele estivesse expulsando demônios pelo poder de Satanás, isso significaria que o reino de Satanás estaria dividido e próximo da ruína. Jesus deixa claro que ele realiza esses milagres pelo poder do Espírito Santo e não por meio de forças malignas. A blasfêmia contra o Espírito Santo. É neste ponto que Jesus faz a declaração sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele adverte os fariseus sobre a gravidade de atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. Ao fazer isso, os fariseus não estavam apenas rejeitando Jesus, mas também negando o testemunho do Espírito Santo sobre quem Jesus realmente era. Essa rejeição era consciente, deliberada e intencional, um ato de endurecimento espiritual que se recusava a aceitar a verdade, mesmo quando confrontado com evidências claras e milagrosas. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por ignorância ou erro momentâneo. É uma rejeição consciente e deliberada da verdade de Deus. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Blasfemar contra o Espírito Santo, portanto, é rejeitar essa obra de convicção de maneira consciente, chamando o que é bom de mal e o que é mal de bom, mesmo diante de provas inegáveis.
A acusação dos fariseus de que Jesus estava operando sob o poder de Satanás é um exemplo clássico de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles não apenas rejeitaram Jesus, mas também descreditaram e denegriram a obra do Espírito Santo ao associá-la a Belzebu. Esse ato de atribuir o trabalho santo de Deus a uma fonte maligna demonstra uma rejeição e distorção completa da verdade divina. A blasfêmia contra o Espírito Santo implica um estado de endurecimento do coração, onde o indivíduo se torna insensível à convicção e ao chamado ao arrependimento. Este não é um pecado comum, mas um estado de rebelião espiritual, onde o arrependimento é constantemente resistido e rejeitado. A gravidade desse pecado não está apenas na blasfêmia verbal, mas em um coração que persistentemente recusa a graça e a oferta de perdão de Deus. É por isso que é considerado imperdoável. Não porque Deus não deseja perdoar, mas porque o indivíduo não quer aceitar o perdão. Implicações práticas para os cristãos hoje. O ensinamento de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo destaca a importância de manter nossos corações abertos e receptivos à obra do Espírito. Para os cristãos hoje, isso significa cultivar uma consciência espiritual constante. A vida cristã não é apenas uma adesão intelectual a um conjunto de crenças, mas uma caminhada diária de comunhão com Deus. Essa comunhão exige prática regular de oração e meditação. Manter uma comunicação constante com Deus ajuda a sensibilizar nossos corações para a orientação e convicção do Espírito Santo. A oração não deve ser um monólogo, mas um diálogo que envolve ouvir e discernir a voz de Deus em nossas vidas. Estudo e aplicação das Escrituras. Ler e meditar na Bíblia permite que os cristãos entendam melhor a vontade de Deus e as direções do Espírito. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos guiar, corrigir e instruir. Um compromisso regular com a leitura bíblica e a reflexão permite que os cristãos permaneçam conectados à verdade de Deus. Sensibilidade ao arrependimento. Quando o Espírito Santo nos convence de pecado, devemos responder com prontidão e sinceridade. Ignorar ou minimizar a convicção pode levar ao endurecimento do coração. Manter uma atitude de arrependimento e humildade é essencial para evitar a rejeição da obra do Espírito em nossas vidas. A mensagem sobre o pecado imperdoável também sublinha a importância da comunidade cristã como um espaço de apoio mútuo e edificação espiritual. A igreja deve ser um ambiente onde os membros se encorajam mutuamente a seguir a orientação do Espírito Santo e a viver em retidão. Isso pode ser alcançado através de encorajamento recíproco. A comunidade deve se esforçar para criar um ambiente onde os cristãos possam falar aberta e honestamente sobre suas lutas espirituais e receber apoio sem julgamento. Pequenos grupos, estudos bíblicos e momentos de comunhão são formas práticas de cultivar esse apoio. Exortação amorosa. A Bíblia nos ensina que devemos nos exortar uns aos outros para permanecermos firmes na fé. Hebreus 3:13. Isso inclui corrigir com amor aqueles que se afastam da verdade e guiar de volta ao caminho certo. A exortação deve ser feita com graça, com o objetivo de restaurar e edificar, não de condenar. Discipulado e mentoria. Cristãos mais maduros na fé podem servir como mentores para novos convertidos ou para aqueles que estão enfrentando desafios espirituais. A mentoria é uma maneira eficaz de ensinar sobre a sensibilidade ao Espírito Santo e de modelar uma vida de fidelidade e obediência a Deus. Entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado grave pode, por um lado, levar alguns a julgarem precipitadamente os outros. Por outro lado, pode criar uma falsa sensação de segurança se alguém pensar que está imune a esse pecado. Para viver em resposta adequada ao ensino de Jesus, os cristãos devem evitar julgar os outros. Não cabe a nenhum cristão decidir ou afirmar que outra pessoa cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tal julgamento pertence somente a Deus.
que conhece os corações. Os cristãos são chamados a amar, orar e compartilhar a verdade em amor, confiando a Deus o trabalho de convencer e corrigir. Humildade pessoal. Todos os cristãos devem reconhecer sua própria vulnerabilidade ao pecado e ao engano espiritual. Manter uma postura de humildade evita que nos tornemos presunçosos ou complacentes em nossa caminhada com Deus. Reconhecer nossa dependência do Espírito Santo para viver uma vida piedosa é essencial para evitar o endurecimento do coração, fomentando um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. A advertência de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo nos desafia a desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Esse relacionamento deve ser caracterizado por dependência diária. Viver em constante dependência do Espírito Santo para orientação, sabedoria e força. Isso envolve reconhecer que não podemos viver uma vida cristã vitoriosa por conta própria, mas precisamos do poder do Espírito em todos os aspectos de nossa vida. Obediência rápida e alegre. Demonstrar prontidão para obedecer às direções e convicções do Espírito Santo. A obediência não deve ser vista como um fardo, mas como uma expressão de amor e gratidão por Deus. Quando obedecemos ao Espírito, demonstramos que valorizamos sua liderança e desejamos honrar a Deus com nossas vidas. Cultivo de frutos espirituais. A vida no Espírito é evidenciada pelo fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5:22-23. Cristãos devem buscar crescer em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, pois esses frutos são manifestações do Espírito Santo habitando em nós. O entendimento da seriedade da blasfêmia contra o Espírito Santo deve motivar os cristãos a serem testemunhas fiéis do Evangelho. Devemos compartilhar a mensagem de salvação com urgência e paixão, reconhecendo que a rejeição contínua do Espírito pode levar ao endurecimento do coração. Isso implica testemunho consistente. A vida dos cristãos deve refletir a transformação que vem do Espírito Santo. Nosso comportamento, palavras e atitudes devem ser consistentes com os ensinamentos de Cristo, servindo como um testemunho vivo da obra redentora de Deus. Evangelismo com compaixão. Ao compartilhar o Evangelho, devemos fazê-lo com compaixão e sensibilidade, conscientes de que o Espírito Santo é quem convence as pessoas da verdade. Devemos evitar uma abordagem coercitiva ou manipuladora, confiando que Deus trabalhará nos corações daqueles que ouvem sua mensagem. Intercessão pelos perdidos. A compreensão do perigo de rejeitar o Espírito Santo deve nos motivar a orar fervorosamente por aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Interceder pelos outros é uma expressão de amor e um reconhecimento de que a salvação é uma obra do Espírito em resposta à nossa oração e testemunho. Compreender o ensino de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo nos desafia a refletir profundamente sobre a seriedade de nossa fé e a abertura do nosso coração à obra de Deus em nossas vidas. Jesus nos mostrou que o pecado imperdoável não é um deslize momentâneo, mas uma rejeição contínua e deliberada da verdade, uma postura de coração que se recusa a reconhecer a ação do Espírito Santo e a necessidade de arrependimento. Esta é uma advertência solene para todos nós, para permanecermos vigilantes, sensíveis à voz de Deus e comprometidos em viver de acordo com a sua vontade. No entanto, este ensinamento também nos traz esperança e encorajamento. A própria preocupação em buscar a verdade e o arrependimento é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Como cristãos, somos chamados a viver em constante comunhão com Deus, confiando em sua graça e sendo guiados por seu Espírito. Podemos encontrar conforto na promessa de que Deus é fiel e justo para nos perdoar se nos voltarmos para Ele com sinceridade e humildade.
Se este estudo foi esclarecedor para você, e se você deseja aprender mais sobre como aplicar os princípios bíblicos em sua vida diária, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Além disso, adoraríamos ouvir seus pensamentos e reflexões sobre este tema. Por favor, deixe seus comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Que Deus abençoe você e continue a guiá-lo em sua caminhada de fé.